Meu Deus, querido Pai, obrigado, Pai. Graças te dou porque tu és bom e tem sido bom todos os dias. Senhor, venho agradecer por tudo. Que o Senhor continue a me guardar, a guardar quem me ouve e a guardar quem lhe foi enviado esse áudio. Pai, graças te dou por tudo, pelo dia, pela noite, que o Senhor está concedendo mais uma vez para nós, mostrando que por respirar ainda temos fé, ainda há esperança. Orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então daremos continuidade ao livro de João, começando no seu capítulo 22, que diz, terceiro diálogo, terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. João capítulo 22, verso 1 em diante. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse, pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não. O sábio sou eu, útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato de que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade. Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar e pelas águas transbordantes que o cobrem. Você quer seguir os iníquos. João capítulo 22, verso 12 em diante. Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas, que altura. E você diz, o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus, deixa-nos em paz, e perguntavam, o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilie-se com Deus. João capítulo 22, verso 21 em diante. Portanto, reconcilie-se com Deus. Viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá. E você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida. E a luz brilhará em seus caminhos.
Se forem humilhados, você dirá para cima, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Resposta de Jó. Quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Jó capítulo 23, verso 1 em diante. Então Jó respondeu, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia ali. O homem reto apresentaria a sua causa diante dele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Deus sabe o meu caminho. Jó capítulo 23, verso 8 em diante. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Jó capítulo 23, verso 13 em diante. Mas, se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem planejado. Por isso, fico apavorado na sua presença, e quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer, o Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Os maus roubam. Jó capítulo 24, verso 1 em diante. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E porque os que o conhecem não veem em tais dias? Há os que removem os marcos da divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento que pertence ao órfão e como penhor ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra. Todos têm de se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Jó capítulo 24, verso 5 em diante. Como jumento selvagem no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à procura de alimento, em campo aberto. Encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e por falta de abrigo abraçam-se às rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa e famintos. Carregam os feixes. Entre os muros desses perversos espremem o azeite. Pisam as uvas no lagar, enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro. Mas Deus não considera isso anormal. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Jó capítulo 24, verso 13 em diante. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos, não querem nada com a luz. Pois amanhã é para todos eles, como sombra de morte,
mas os terrores da noite lhes são familiares. Deus atenta ao perverso. Jó capítulo 24, verso 18 em diante. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto, nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos, e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé, quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam, mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Terceira fala de Bildade. Pode o homem ser justo diante de Deus? Jó capítulo 25, verso 1 em diante. Então Bildade o suíta tomou a palavra e disse: A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode um mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é larva, e o filho do homem que é verme. Jó critica a Bildade. Jó, capítulo 26, verso 1 em diante. Então Jó respondeu: Como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria? E revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Continuação da terceira fala de Bildade. A grandeza do poder de Deus. Jó capítulo 26, verso 5 em diante. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus, e não há coberta para o abismo. Ela estende o norte sobre o vazio, e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar, e com o seu entendimento despedaçou o monstro raro. Pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Resposta de Jó. Jó capítulo 27, verso 1 em diante. Jó continua em sua fala: Nunca abrirei mão da minha integridade. Jó capítulo 27, verso 1 em diante. Jó continua em sua fala dizendo: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dei razão a vocês, até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja castigado. Jó capítulo 27, verso 7 em diante. Que o meu inimigo seja como o perverso, e o que se levantar contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio?
quando lhe for tirada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma, será que Deus ouvirá o seu clamor? Quando lhe sobrevier a angústia, será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus, e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que, então, ficam repetindo palavras que não fazem sentido? A porção que Deus dará ao perverso. Jó capítulo 27, verso 13 em diante. Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontou a prata como pó, e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a de traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva e ele se vai. Varre-o com o ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante de sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Elogio da sabedoria. Os seus olhos veem o que há de precioso. Jó capítulo 28, verso 1 em diante. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas, nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima. E, assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida, como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra a safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave da rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo, o que há de mais precioso. Tapa os veios da água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. O valor da sabedoria. Jó capítulo 28, verso 12 em diante. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos videntes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofim, nem pelo precioso onix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. O temor do Senhor é a sabedoria. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem,
Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança a extremidade da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a examinou, e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Defesa final de Jó. Deus cuidava de mim. Jó, capítulo 29, verso 1 em diante. Jó continuou em sua fala, dizendo: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite, e da rocha me corriam rios de azeite, quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Eu era pai dos necessitados. Jó capítulo 29, verso 11 em diante. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia ao coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Todos esperavam o meu conselho. Jó capítulo 29, verso 18 em diante, e o último dia de hoje. Eu dizia: vou morrer no meu ninho, e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não dizia nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora da época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e à luz do meu rosto, eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. E assim terminamos mais 7 capítulo do livro de Jó. E Pai, obrigado por permitir que eu respire e inspire no dia de hoje. E como você que me acompanha, como qualquer um que tem orado sempre comigo, sabe que a maior prova que nós temos que Deus é conosco está na respiração, está no ar, no fôlego que nós recebemos. Lembre-se sempre disso. Pai, assim como os Jó reconheceram que existem algumas ordens e leis que o Senhor fez sobre a terra, por exemplo, a matemática para chover, para sair o relâmpago. Assim sabemos também que é a nossa vida. Existem coisas que se nós fazermos ou deixarmos de fazer, poderá interferir no acontecimento das coisas.
A nossa fé deve valer mais do que qualquer outra coisa. Mais ou menos é isso que eu queria dizer. Se existe a fé em Deus e Ele fala para você acreditar e ter fé nele, então é isso que você precisa ter para poder ter a graça de Deus sobre a sua vida. Sendo que muitas coisas terão surpresa para você, vinda da parte dele. Pai, eu orei porque Tu és bom e graças te dou por nos permitir chegar mais uma noite, mais um dia, na Sua bênção, debaixo das Tuas mãos. Pai, continua nos guardando, a nós e aos nossos familiares, aos mais próximos de nós, todos aqueles que, Pai, segundo o Senhor, sabe que tem um propósito maior, que o Senhor faça eles verem esse propósito e tenham mais prazer na vida, e que não acabem ficando como Jó ou como os amigos de Jó achavam que Jó estava ficando, alguém que reclamava da vida apenas e desejava a morte. Pai, graças te dou por tudo, orei confiante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.